Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos hoje no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, o versículo de número 22. Está escrito assim: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Aqui estamos diante de um relato acontecido na época em que Saul era rei sobre Israel. Deus havia entregue nas mãos dele os amalequitas, e a ordem de Deus era para destruir aquele inimigo voraz que não perdoava. No entanto, Saul começou a observar e ver algumas coisas dos amalequitas. A uns ele sentenciou, ao rei ele manteve em vida, e o despojo ele trouxe muitas das coisas dos amalequitas para Israel. E não contente com isto, ele procurou logo dar a justificativa que aquilo serviria para um sacrifício a ser oferecido ao Senhor. Quando Samuel vai encontrar-se com Saul, Deus revela diante de Samuel e ele começa a conversar, e Saul não esperou pelo momento correto, então trouxe do povo tudo aquilo que ele achou que era o melhor, que ele poderia se aproveitar daquelas coisas, como quem diz. E veio Samuel e Saul lhe disse: Bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Quer dizer, ele queria enganar a Samuel. Ele não fez conforme Deus havia ordenado. O que Deus disse está aqui no capítulo 15, versículo 3. Vai, pois, agora, fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Esta foi a ordem que ele recebeu. No versículo 18, novamente, Samuel lembrou a ele, dizendo: O Senhor te enviou para destruir totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que o aniquiles. No entanto, o que foi que aconteceu? Então diz: Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag ao melhor das ovelhas, das vacas e as da segunda sorte, e aos cordeiros e ao melhor que havia. E não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Mas o que achavam melhor, eles trouxeram para si. Quando Samuel vem, ele diz: Executei a palavra do Senhor. Mas Samuel veio a ele e disse a ele o seguinte: que ele não tinha obedecido o que Deus lhe havia orientado. E Samuel foi bem de madrugada encontrar-se com ele. Quando ele viu Samuel, disse: Bendito do Senhor, executei a palavra, fiz como foi me mandado. E quando ele está dizendo isso, Samuel escuta um balido dos animais e diz: Que balido é esse que eu estou ouvindo? Então Saul diz: É de Amaleque, é o mugido de vacas que eu ouço. Então disse: É de Amaleque, Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou. E ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus o resto. Ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído. Mas isso que nós trouxemos,
nós agora vamos oferecer para Deus. Ora, se Deus disse que é para destruir, Deus não tem acordo com o inimigo. Como é que agora ele vai pegar aquilo que é do inimigo, que Deus mandou destruir, e vai oferecer a Deus como sacrifício? É o que Saul estava dizendo e tentando enganar Samuel. Então disse Samuel: espera e te declararei o que o Senhor me disser esta noite. E Samuel passou aquela noite, o Senhor falou com Samuel, ele foi a Saul e disse o seguinte: olha, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel, o Senhor não te ungiu sobre o rei, ele não enviou por este caminho dizendo: destrói. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei o caminho pelo qual o Senhor mandou. Quer dizer, ele ainda estava insistindo que ele fez o correto. Os errados são assim. Eles andam pelo caminho da desobediência e ainda querem convencer as pessoas que eles estão certos. É o caso de Saul. Ele queria dizer isto a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei ao caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo, veja agora, a desculpa. O povo tomou o despojo, não fui eu, foi o povo. Ele disse aqui que ele tinha pego de Amaleque e tinha perdoado o melhor das ovelhas e do gado. Agora ele já disse que foi o povo que fez isso. Não, não foi ele, foi o povo. No despojo trouxeram ovelhas, vacas, o melhor do interdito, para oferecer sacrifício a Deus em Gilgal. Então surge agora aquele versículo que li, quando Samuel diz: porém, o Senhor disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Qual é o prazer de Deus? Que as pessoas lhe ofereçam sacrifícios ou que as pessoas lhe obedeçam? Com certeza é que as pessoas lhes obedeçam. E diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. E disse o perigo que Saul incorreu, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, quer dizer, o contender, o resistir, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul perdeu o reinado por uma desobediência. E quando nós olhamos a Escritura, nós encontramos sempre as pessoas querem trocar a obediência pelo sacrifício. A obediência custa caro às pessoas submeterem-se e atentar e obedecer e estar em disponibilidade diante de Deus. O sacrifício pega um animal, pega uma ave e oferece e está tudo certo. Mas com Deus não é assim. O próprio Deus, através de Jeremias, disse àquele povo, em Jeremias, no capítulo 7 e o versículo 22, o Senhor deixou registrado as seguintes palavras. Jeremias 7 e 22. Veja o que foi dito. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Deus disse: eu não estou pedindo holocausto e sacrifício a vocês. Versículo 23. Mas isso lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então, o Senhor não ordenou para eles holocaustos e sacrifícios. O que o Senhor ordenou foi que eles obedecessem. O que Samuel disse é que o Senhor não tem prazer em sacrifício, senão em que se obedeça a palavra do Senhor. Mas o que era que o povo estava fazendo? Desobedecendo, e na hora chega com o sacrifício, como que aquilo pudesse ser aceito diante de Deus,
e aquela desobediência ficaria então compensada. Mas com Deus não é assim. Deus não age como os homens agem. A palavra de Deus, a ordenança de Deus, ela tem que ser obedecida. Ela tem que estar, nós temos que estar atentos ao que o Senhor Deus ordenar para cada um de nós. Então, o que as pessoas querem fazer, é oferecer sacrifício em lugar da obediência. Foi aqui, em Samuel, onde lemos que eles queriam oferecer, trouxe para o sacrifício do Senhor. E Samuel disse: não, o Senhor tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como que se obedeça? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. E no Salmo 50, verso 8, quando a pessoa obedece e assim, ainda assim, traz um sacrifício ao Senhor dentro da obediência, a palavra de Deus diz que o Senhor não vai repreendê-lo por conta do sacrifício. O problema não está no sacrifício, o problema está na falta da obediência. Capítulo 5, Salmo 50, verso 8, está escrito assim: não te repreenderei pelos teus sacrifícios, holocaustos de contínuo perante mim. Não é por isso que o Senhor está repreendendo, é pela falta de obediência. Então não adianta querer trazer uma montoeira de sacrifício diante de Deus se não está disponível para obedecer. Isto aconteceu no tempo do profeta Isaías. No capítulo 1, os versículos 11, está escrito assim, Isaías, capítulo 1, e o versículo 11, está escrito da seguinte forma: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compareceres perante mim, quem requereu isso de vós, de vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Não tragais mais debalde, ofertas debalde. O incenso é para mim abominação. As luas novas e os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Então o povo pensa que, por sacrifício oferecido, eles estão quites diante de Deus. Mas o que Deus preza é a obediência. Foi Isaías que disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqui eles trazem às mãos os sacrifícios para oferecer, mas o coração não está na obediência diante de Deus. Portanto, de que vale aquele sacrifício? Nada. É como se fosse uma provocação diante de Deus. Eu vou dar o sacrifício, Deus vai deixar se levar por ele e eu não preciso obedecer. Mas não é assim. O que Deus preza é a obediência. Então, quando a obediência não acontece, os sacrifícios são rejeitados, são recusados, eles são tidos como abomináveis diante do Senhor. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Já no tempo do profeta Miqueias, no capítulo 6, os versículos 6 a 8, está escrito assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Era o que as pessoas estavam dizendo. Qual foi a resposta de Deus? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente
com o teu Deus. Então Deus aqui não estava satisfazendo-se com o sacrifício. Havia necessidade de praticar a justiça, amar a beneficência e andar humildemente diante do Senhor com obediência. O que preza diante de Deus é a obediência. Melhor é obedecer do que sacrificar. E fazer justiça e atentar para as necessidades é muito melhor do que oferecer sacrifícios de holocausto. Isto Salomão deixou registrado em Provérbios, no capítulo 21, versículo 3. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifícios. Então, por estes versículos, nós entendemos que a palavra de Deus, através de Samuel, foi que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Mesmo que não se leve o sacrifício, mas se leva um coração submisso e obediente à palavra do Senhor, este coração é aceitável diante de Deus. O que não pode é a pessoa viver de qualquer maneira e depois oferecer um sacrifício, um holocausto, achando que isto vai cobrir todas as coisas erradas de desobediência, de iniquidade, de rebelião, porque a desobediência é como um pecado de feitiçaria, é como uma rebelião. Então, veja a gravidade da desobediência. No entanto, o que diz a palavra para mim, para você, para cada um de nós é: o obedecer é melhor do que o sacrificar. Os sacrifícios só têm valor se forem acompanhados pela obediência. Se não houver obediência, nem adianta oferecer sacrifícios, porque eles serão reprovados e considerados abomináveis diante do Senhor. Então, o que compete a nós refletir é de que maneira nós estamos servindo a Deus. Nós o servimos plenamente com a obediência total do nosso coração. Nós nos colocamos em disposição e disponibilidade diante de Deus para ser-lhe submisso e obedecer a sua ordem para o nosso viver? Ou nós andamos de qualquer forma e depois oferecemos um sacrifício a Deus e fazemos todo aquele barulho achando que aquilo vai apagar o nosso erro diante do Senhor? Não, não há nada que compense uma vida desregrada, desobediente, uma vida como que se fosse um pecado de rebelião. A pessoa resistindo ao que Deus lhe ordena fazer. Por isso é que o Senhor Jesus disse que nós precisamos irmos a Ele com o coração purificado, com a marca da obediência sobre a nossa vida, para chegarmos à presença de Deus. Se não temos obedecido, até a nossa oração, ela se tornará abominável diante de Deus. Então veja como é sério a questão da obediência diante de Deus. Deus requer de mim, de você, de cada um de nós, que nós sejamos servos fiéis, obedientes e sinceros. Ele não vai se deixar levar pelo nosso barulho, pela nossa criatividade, pelos nossos movimentos, nada disso. O que Deus vai olhar é se há em nós um coração submisso e obediente à sua palavra. Se nós estivermos atentando com obediência e submissão ao que Deus diz a cada um de nós, com certeza isso nos colocará na presença de Deus e seremos ouvidos por Ele e abençoados por Ele. Uma vez que Deus determinou e disse que algo não é bom, por que é que eu vou pegar aquilo que Deus reprovou e vou oferecer a Deus como um sacrifício? Foi o que Saul fez. Deus disse para destruir totalmente. Ele foi lá, pegou o melhor do gado, das ovelhas, e veio e disse que ia oferecer sacrifício a Deus. Mas e a obediência? Se ele não obedeceu a palavra de Deus, como é que agora ele quer oferecer um sacrifício?
E Samuel então o repreendeu. Saul, não é desse jeito. Não é assim. Deus não age dessa forma. Deus é santo. E a palavra de Deus tem que ser obedecida. Tem que estar submisso a ele para poder se apresentar diante dele. O sacrifício não vai recomendar ninguém se interiormente não tiver a obediência no coração. E agora, eu tenho sido obediente ao Senhor naquilo que ele pede de mim, ou eu tenho procurado oferecer sacrifício diante dele? Você tem sido obediente diante do Senhor, ou você tem vivido uma vida de desobediência e depois quer se apresentar como que oferecendo um sacrifício a Deus, quando não está andando na obediência? E a desobediência traduz-se como pecado de feitiçaria e rebelião contra Deus. E isto é reprovável, rejeitado e condenado pelo Senhor. Portanto, que eu possa aprender, que você possa aprender que cada um de nós, que melhor é obedecer do que sacrificar. O Senhor preza pela minha obediência, pela tua obediência, pela nossa obediência. Quando nós atentarmos para obedecer ao Senhor, tudo se irá bem para nós. Ele continuará a ser o nosso Deus, nós seremos seu servo, estaremos debaixo da sua proteção, desfrutando da sua bênção. Mas quando nos faltar a obediência, nós estamos fora da proteção de Deus e estamos na condição de inimigos de Deus que se rebelaram contra o Senhor pela desobediência. Então, sejamos como filhos obedientes, atentando para a palavra que o Senhor deixou, para que possamos obedecê-la completamente como ela é. Que possamos analisar a nossa condição diante do Senhor. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Querendo Deus, amanhã retornaremos.